Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Sejam bem-vindos ao novo encontro. Hoje falando da segunda parte com relação às penas restritivas de direito. Aqui, dando continuidade, nós vamos falar das penas restritivas de direito em espécie. Nós vamos entender cada uma delas segundo o Código Penal e quando que elas podem ser aplicadas. Vimos na aula passada que as penas restritivas de direito, elas se dividem em penas, os crimes dolosos, pena não superior a 4 anos, em crimes que não têm violência nem grave ameaça. Terceiro, que o sujeito não seja reincidente. Quarto, que ele tenha personalidade, é o chamado requisito subjetivo, personalidade, toda a situação dele em si, que a medida seja socialmente recomendada. E nos crimes culposos, pouco importa a quantidade de pena. Aplica-se a questão das restritivas de direito. Eu falei com relação... Agora nós vamos aprender quando que a gente vai... E vimos também o seguinte, que se o sujeito for condenado a 1 ano, ele vai ter direito a uma restritiva de direito ou multa. Se ele for condenado com pena superior a 2 anos, são 2 restritivas de direito ou uma restritiva de direito e uma pena de multa. Tá certo? E a primeira pena alternativa, nós temos a pena de prestação pecuniária. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês, porque trata-se de pagamento em dinheiro à vítima da infração penal e seus dependentes, ou ainda entidade pública ou privada com finalidade social. Prestem atenção. Prestação pecuniária é diferente de pena de multa. Prestação pecuniária, o sujeito tem que pagar um valor para a vítima ou para seus dependentes. Ou, no caso, para pagar uma entidade pública. Sabe o pagamento de cestas básicas? Entra na prestação pecuniária. E o juiz vai fixar entre 1 a 300 salários mínimos. O juiz tem de 1 a 300 salários mínimos. Então, a partir do momento em que o juiz fixar a pena de prestação pecuniária, ele vai ver, obviamente, a condição financeira em que o sujeito pode pagar, ele terá de 1 a 300 salários mínimos. O importante é que esse dinheiro vai ser destinado a essa entidade pública ou à família. E é importante que a entidade privada poderá também ser beneficiada desde que ela tenha finalidade social. Então, se ela tiver finalidade social, a prestação pecuniária poderá ser destinada, sim, a uma entidade privada. Igreja, não. Existe o entendimento que nosso país, como é um país laico, não se destinaria a igrejas. Poderia se destinar a projetos que a igreja possa ter. Por exemplo, uma clínica de tratamento de dependentes químicos. Ali se abre um CNPJ diferente e tudo mais, e ser destinados a essa finalidade social, sem nenhum problema. Agora, para a igreja em si, não poderá. Professor, qual que é a diferença entre prestação pecuniária e multa? Porque é isso que cai em prova, ele vai sempre levar você a erro. O examinador ele sempre vai buscar que você erre com relação à prestação pecuniária e à pena de multa. Primeiro, a multa é destinada ao Fundo Penitenciário Nacional. Então perceba, a multa é uma espécie de sanção penal e é destinada a
Fundo de Penitenciária Nacional, não é. Para as vítimas dependentes ou entidade pública ou privada com destinação social, é a prestação pecuniária. Então, o dinheiro de multa não vai para a vítima. Sim, a prestação pecuniária. Fixação. Olha a pegadinha de prova. Multa. Entre 10 a 360 dias, multa. Dias, multa. Entre 10 a 360 dias, multa. Prestação pecuniária. Entre 1 a 360 salários mínimos. Gente, eu vou fazer aqui um rabisco bem grande. Isso despenca nas provas de concurso público. Você saber que que multa tem entre 10 a 360 dias multa. E prestação pecuniária de 1 a 360 salários mínimos. Não caiam nessa pegadinha. Pelo amor de Deus, não caiam nessa pegadinha de concurso público. Caso o sujeito não cumpra a pena de multa, o que vai acontecer? Vai virar dívida de valor. Vai virar dívida ativa da União ou do Estado. Enquanto que no caso aqui, se o sujeito não fizer o pagamento da prestação pecuniária, o que vai acontecer com ele? Vai ser convertida em pena privativa de liberdade, respeitando o saldo dos 30 dias. Lembra na aula passada que eu falei para vocês que o sujeito terá aí o saldo mínimo de 30 dias. No caso aqui, não tem nem como abater, né? Saldo de 30 dias. Né? Se ele recebeu até 1 ano, por exemplo, ele terá a prestação pecuniária, ele terá que pagar, senão ele vai ter que cumprir tudo aquilo que foi fixado no regime aberto. Só voltando que o juiz é pagamento em dinheiro, mas o juiz, dependendo do caso concreto, pode converter, em vez de ser em dinheiro, mas em pagamento de cesta básica de forma excepcional. Tá bom? Perda de bens e valores. É uma modalidade de pena restritiva que atinge o patrimônio financeiro do condenado. Qual é o parâmetro para o juiz fixar a perda de bens e valores? É o montante do prejuízo causado e o montante obtido pelo terceiro com a prática do delito. Gente, aqui vai para o patrimônio. Aqui a perda de bens e valores são de patrimônio lícito do condenado. Nós não podemos confundir a pena restritiva de perda de bens e valores com a de confisco. Porque a pena alternativa de bens e valores é uma modalidade de pena restritiva de direitos e incide sobre o patrimônio lícito, aquilo que ganhou honestamente. Enquanto que a pena de confisco é em consequência em razão da condenação. Incide sobre o patrimônio ilícito. Constatado que há patrimônio ilícito de origem criminosa, ao confisco desses bens. É uma das grandes vertentes de combate contra a organização criminosa. É confiscar os bens ilícitos da organização criminosa, desmantelando a organização criminosa. Mas isso é em consequência da condenação, tá? Porque não existe pena de confisco. Não existe pena de confisco. Mas sim é uma consequência, e não existe confisco de bens lícitos. Só confisco de bens ilícitos. Prestação de serviço à comunidade. Isso é muito comum. Eu estou lá na audiência, né? O sujeito fala assim: doutor, eu não tenho dinheiro.
mas eu posso trabalhar. Posso trabalhar para pagar a pena? Escuto muito isso. É a chamada prestação de serviços à comunidade, ou entidade, que significa que o sujeito ele vai chegar lá, ele vai prestar serviços à comunidade ou entidades públicas cuja condenação seja superior a 6 meses de privação de liberdade. Significa que nas outras duas hipóteses, o sujeito pode se aplicar aquelas hipóteses em qualquer situação. Aqui não. Aqui, prestação de serviço à comunidade quando a pena substituída tem que ser igual ou maior que 6 meses. Como que é essa prestação de serviços à comunidade? Consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. Não é remunerado, é gratuito. Porque nós não temos pena de trabalho. Então, trata-se de tarefas gratuitas. Aonde que ele vai fazer isso? Ele vai fazer em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais, sempre em razão da finalidade social. Outra coisa importante, essas tarefas que são dadas ao condenado não podem prejudicar o trabalho dele. Não poderão prejudicar o trabalho dele. Professor, como assim? Ele vai ter que fazer isso e sempre de modo que não vai atrapalhar. Então, como que se cumpre? Ele sempre terá que cumprir ao menos 1 hora por dia dessa tarefa. Então, ele tem que cumprir prestação de serviços à comunidade. A lei diz, ou você faz durante a semana, gastando 1 hora do seu dia, desde que não atrapalhe o seu trabalho, ou você faz tudo no final de semana. Mas você tem que somar aí um período de, por exemplo, são 5 dias, contando com sábado 6, de 6 horas, ou até domingo, aliás, domingo também. Então você pega o final de semana e trabalha 7 horas, já é o suficiente do que você trabalhar durante a semana. O importante é, se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado o condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo. Isso aqui eu vou falar com mais calma. Então a regra é o quê? É para penas superiores a 6 meses. Só cabe a substituição da prestação de serviços à comunidade a penas superiores a 6 meses. Volta a falar, entidades privadas podem receber? Sim, desde que tenha finalidade social. Igrejas não. Porque você não vai botar o cara para trabalhar numa igreja. Não tem sentido porque o nosso país é laico. Então, agora, se a igreja tiver um programa assistencial, como clínicas de dependentes químicos, aí não há problema algum. Ele não está trabalhando para a igreja, sim para o programa social. Outro ponto interessante aqui é o seguinte. Outro ponto interessante, só voltando aqui. Vocês viram o parágrafo 4º e volto aqui falar para vocês. Se a pena for superior a 1 ano, superior a 1 ano, existirá a faculdade. Qual que é a faculdade? Se quiser, o condenado poderá cumprir em 6 meses. Sim, ele poderá cumprir em 6 meses. Porque a cada 1 hora de trabalho representa um dia da pena. Então, se a lei diz que ele pode sim antecipar esse cumprimento de pena, mas ele tem que cumprir no mínimo 6 meses, a metade. Tá? Então, nunca, se ele pegou 1 ano e 2 meses, então ele vai ter que cumprir, dá 14, né? Vai ter que cumprir 7 meses. E assim por diante. Sempre tem que cumprir. Se ele quer antecipar,
ele terá que cumprir a metade da pena. Continuando, interdição temporária de direitos. Aqui diz: as penas de interdição temporária de direitos são proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo. É aquela coisa, está proibido, a sua pena restritiva de direito é proibir exercer cargo ou função pública ou até mesmo mandato eletivo. Proibição de profissão, atividade, ofício. Suspensão de autorização para habilitação de dirigir veículos, principalmente no Código de Trânsito Brasileiro. Proibição de frequentar determinados lugares. Proibição de se inscrever em concursos, avaliação ou exame público. Inclusive, essa mudança foi em 2011. Então, nota-se que um dos efeitos da interdição temporária é você poder estar dentro da vida pública, ou de você estar exercendo algum direito seu que anteriormente você exercia. O caso, por exemplo, autorização para poder habilitação para direção. Regras de aplicação, como eu falei para vocês. As penas de interdição previstas no inciso 1 e 2, olha lá, 1 e 2, proibição da profissão e do cargo, aplica-se a todo para crime cometido no exercício da profissão, enfim. Esse inciso 1 e 2 é sempre aquele que cometeu o crime no exercício da função, ele vai estar proibido de exercer. Um médico. O médico que cometeu um delito vai estar proibido de exercer a função de médico e assim por diante, que seja inerente ao crime cometido em razão do cargo. Limitação de fim de semana. O que vem a ser limitação de fim de semana? O próprio nome já diz. Permanecer aos sábados e domingos por 5 horas diárias em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. E durante a permanência será dado palestras. Olha, já gerou muita polêmica isso, porque o cara chegava lá embriagado e ficava 5 horas dormindo como limitação de final de semana, que ele tem que ficar sábado e domingo durante 5 horas. Então o cara ia para a farra na sexta, chegava lá e dormia aos sábados. Mesma coisa no domingo. Por isso a importância de palestras e atividades educativas. E deixando bem claro que o STJ entende que se não tiver casa de albergado naquela situação que possa dar essa limitação de final de semana, o juiz não pode aplicar a medida mais gravosa prevista. Tá certo? Então percebam, só para a gente estabelecer o seguinte, algumas coisas importantes, algumas regras importantes. Percebam que de todas as medidas restritivas de direito que nós estudamos, só existe uma que tem um prazo mínimo. Qual que é o prazo mínimo? 6 meses. Vimos também que esses são a correlação à prestação de serviço à comunidade. Vimos que se o sujeito receber uma pena de até 1 ano, o que vai acontecer? Ele vai ter uma pena restritiva de direitos ou multa. E se for superior a 1 ano até 4, é duas restritivas de direito ou uma restritiva de direitos e multa. Tomem cuidado. Existe uma limitação jurisprudencial. Qual que é a limitação jurisprudencial? Se o sujeito foi condenado a 2 anos e substitui por uma restritiva de direito e multa, aí o sujeito que tem dinheiro diz o seguinte: Excelência, eu quero pagar a multa. Eu vou pagar a multa.
E quero pagar a pena restritiva de direitos referente à prestação pecuniária. Pagou, está solto. Pagou, está livre. É proibido. Segundo o entendimento jurisprudencial, inclusive simulado pelo STJ, o juiz não pode, em hipótese alguma, aplicar prestação pecuniária e pena de multa. Não poderá. Substituir a pena privativa de liberdade em prestação pecuniária e pena de multa. Senão você vai desvirtuar a questão da aplicação da pena. A pena aqui, ela tem que ir pelo princípio da suficiência, ou seja, o que é suficiente, o que vai ser de conduta para ressocialização. Então, o sujeito que tem dinheiro, ele vai achar que o crime compensa. Eu estou pagando para cumprir minha pena. Não é essa a ideia. Então, é importante a gente ter a ideia dessa limitação, tá certo? E prestação de serviços à comunidade, o prazo mínimo para se aplicar é de 6 meses. Era basicamente isso. Momento motivacional. Eu gosto desse momento. Gosto muito. Como eu falei para vocês, o professor não tem que ficar se preocupando só com a matéria, mas eu me preocupo com relação ao seu bem-estar. Eu me preocupo com relação à sua motivação. Como é que está o seu dia hoje? E eu deixo essa mensagem para você. Seja a melhor versão de você mesmo. Todo dia, busque se atualizar, busque melhorar você mesmo. Você é uma pessoa boa a cada dia que passa. Aprendendo com seus erros, aprendendo com todas as lições da sua vida. Mas você vai conseguir ser a melhor versão de você mesmo. Tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Eu sou o coordenador do site laconcursos.com.br e com muito orgulho estou aqui para apresentar uma isolada top de linha de direito penal, parte geral, com o professor Pedro Silas, né? Este curso do professor Pedro Silas, ele grava artigo por artigo do Código Penal, tá certo? Direito penal, parte geral. Artigo por artigo, claro, cada artigo com seu reforço pedagógico aí, com seu reforço pedagógico necessário, teórico, fundamental para o entendimento da matéria. Então, o grande professor Pedro Silas, o nosso professor magistrado aqui da Laconcursos, essa isolada do artigo 1º até o artigo 120 do Código Penal por apenas um investimento de R$60. É isso mesmo, R$60 e o prazo de acesso 60 dias. Ou seja, R$1 por dia você vai ter uma das melhores isoladas de direito penal do Brasil com o professor Pedro Silas. Bacana, meus amigos? Então tá aí para vocês, o convite está feito. Nós colocamos aí só um trechinho, um pouquinho da demonstração aí das aulas do professor Pedro Silas para vocês no YouTube, nessa playlist específica. A detalhe, quase todas as videoaulas, o professor Pedro Silas aí trouxe a resolução de exercícios. Tudo bem? Pessoal, quer fazer matrícula? Então clique aqui embaixo, nós temos um link aqui para a isolada e nós temos também um link aí que vai direto para o nosso WhatsApp de atendimento da Laconcurso. Bacana, meus amigos? Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique like.